Saudar mais uma vez a todos os ouvintes nesta manhã com a paz do Senhor. Quero louvar ao Senhor por esta oportunidade, pela salvação minha, salvação de todos que estão aqui e daqueles que estão a nos ouvir. Dizer também que hoje é um bom dia de salvação para você que nunca teve esse encontro ainda particular com Cristo. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Simas Dias, que sempre tem orientado o nosso presbítero, né, para a execução desse programa, para que a gente possa ser edificado por meio dos louvores da palavra, que todos os sábados de manhã tem sido proclamado aqui neste lugar. Queridos, quero deixar uma palavra. Hoje eu acordei de manhãzinha e pedi ao Senhor uma palavra, e veio uma palavra ao nosso coração que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, versículo de número 22 ao verso de número 31. Lerei na frente para que a gente possa ganhar tempo, para que a gente possa estar honrando o tempo que nos foi facultado nesta manhã. Capítulo 14 de Mateus, verso 22 ao verso de número 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O verso número 32, para concluir. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Um minutinho aqui. Tem no Facebook aqui, olha, Jefferson dos Santos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E Júlia Silva Aguiar, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Deixa eu só dizer duas coisas que eu me esqueci. Primeiro, semana passada teve um pedido de oração aqui e para que Deus fizesse algo, e quando foi de noite, irmão Deus, já mandaram para a TV, já dizendo que estava tudo resolvido. Deus Graças chegou a lá. Deus. Segundo, algumas pessoas que estavam com o sentimento de querer se matar através da mensagem do louvor do programa, Deus tem feito a obra. Então, que Deus continue. Se teve alguma coisa, testemunho, mande para cá que a gente vai ler e vai dizer. Amém? Amém. Queridos, o cenário de Mateus 14 é um cenário muito confrontante para a minha alma, e creio que será para a sua também. Jesus, ele está vivendo um pós-milagre, meu presbítero Márcio. E como é bom a gente viver milagre, né? O senhor já contou agora um testemunho, e a nossa alma sempre fica alegre, sempre tem aquele êxtase espiritual dentro da nossa alma quando a gente presencia, ouve milagres da parte de Deus. E Jesus agora tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, 5.000 homens fora mulheres e crianças que estavam ali, e aquela euforia por ter visto aquele milagre grande acontecido estava naquela multidão. Só que a vida cristã não é apenas milagre, não é apenas viver milagre, presenciar milagre. Existe sempre o outro dia, e o outro dia sempre bate na porta da vida da gente dizendo: ei, tudo vai voltar ao normal novamente. E Jesus agora, após esse milagre, ele vai começar a voltar à sua normalidade. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos,
convida eles para entrar no barco, e dessa vez ele não vai com seus discípulos para o mar da Galileia. Ele convida os discípulos a entrar no barco e vai para o outro lado. E quando os discípulos entram naquele barco, o texto sagrado diz que eles vão andando. E Jesus, quando despediu uma multidão, os discípulos, ele vai ao monte orar e conversar com o Pai. Eu acho isso muito profundo, porque o milagre acontecia na vida do nosso Cristo, porque nas madrugadas ele sempre estava velando em oração. Enquanto a gente percebe que muitos oram porque viu o milagre, Jesus ele nos ensina algo. A gente ora para depois ver o milagre. E os discípulos, mesmo vendo aquele milagre, o Senhor chama eles, convida eles, entra no barco e vai para o outro lado. E eu sempre fiquei me perguntando, meu presbítero Márcio, por que Jesus despediu os discípulos se ele iria à parte para orar ao monte? A minha pergunta a Cristo foi, por que o Senhor não convidou também os discípulos para orar? Mas a resposta é simples, mas é muito triste ao mesmo tempo, porque eles não eram de oração. Os discípulos, eles não eram de oração. E Jesus, ele sabe quem está perto dele, quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode. E naquele exato momento os discípulos ainda não tinham a constância, a prática da oração em suas vidas. Então, para os discípulos que não oravam, ele diz, pega o barco e é melhor, vai para o outro lado, porque eu vou ficar aqui orando. Porque se ele convidasse os discípulos para orar naquele momento, possivelmente a cena do Getsêmani, ela retornaria para Cristo. Ao menos uma hora não pudeste velar em oração comigo, provavelmente estariam todo mundo dormindo, porque ainda não estavam habituados à prática da oração. E no momento que os discípulos estão indo pelaquele mar da Galileia, é interessante que o texto vai começar a montar um cenário, e a minha mente começa a imaginar o cenário daquele dia. No meio daquela trajetória dos discípulos, do partir de Cristo até o outro lado, exatamente na metade do caminho, a Bíblia diz que um vento contrário se levanta naquele mar da Galileia. Pedro, Tiago, João, André, que conheciam o mar da Galileia na palma das suas mãos, que todos eram pescadores e pescavam naquele mar, sabia que naquela proporção daquele mar, daquele vento que veio, olharam para o outro e diziam assim, hoje é o nosso fim. Hoje a gente está acabado, porque a tempestade é muito grande. Só que, enquanto eles estão lá embaixo, passando por várias tempestades no meio do mar da Galileia, existe alguém no monte velando em oração por eles. Eu não sei se você pode entender isto, mas o resultado de eu estar aqui em pé na presença de Deus, de você estar aí, que está me escutando, está em pé na presença de Deus, às vezes nem é a tua própria força, é porque alguém está velando pela tua vida em oração em algum momento, dizendo, Deus, visita Davidson lá naquela tempestade. Davidson, visita o presbítero Márcio. Deus, visita o presbítero Márcio naquela tempestade, a irmã Esté naquela tempestade. E a Bíblia diz que quando o vento contrário ele aparece, Jesus decide sair do monte em oração e ir ao encontro dos seus discípulos. E ali, quando eles olham de longe, Jesus chegando por cima daquelas águas, os discípulos gritam com medo, como diz o versículo de número 26, que eles gritaram porque estavam com medo. Mas quando eles olham, percebem que não era um fantasma, e sim era Cristo indo ao encontro deles para salvá-lo no meio daquela tempestade. A Bíblia diz que Pedro, sempre foi Pedro, o homem ousado dos seus discípulos, olha para Cristo e diz assim, se és tu mesmo, Jesus, que estás vindo para cá, me permita eu ir até você. E a resposta de Jesus foi, vem, no versículo de número 29. Eu quero fazer uma pergunta a todos que estão aqui, os que estão nos ouvindo.
Responda para si. Será que Jesus não sabia que Pedro iria afundar? Será que Jesus não sabia que Pedro iria afundar? É claro que sabia. Se a gente disser o contrário, a gente está ferindo a onisciência do Mestre. Ele sabe de todas as coisas. Mas esse texto é muito intrigante para minha alma, porque a pergunta que sai agora conflita muito dentro de mim. Porque mesmo Jesus sabendo que Pedro iria afundar, ele o convida para andar por cima das águas. E a reflexão desta manhã é essa. Por que às vezes Jesus permite a gente afundar? Quero trazer aqui uma notícia para o amadurecimento da fé daqueles que não têm esse tipo de amadurecimento ainda, que nem todo sucesso é Deus. E nem toda perca é o diabo. Jesus chamou Cristo, mostrou ele a glória desse mundo e disse assim: se tu me adorares, eu te darei a tudo isso aqui, porque tudo é meu. A pergunta é, era sucesso ou não? Sim, mas era de Deus? Não. A Bíblia diz que Jó era abastado, tinha muitas riquezas, filho, gado, tudo ele tinha. E de uma hora para outra, por causa de uma disputa no céu, que ele não sabia que na esfera de baixo, a Bíblia diz que de uma hora para outra ele acaba. Ele afundou? Não. Sim. Mas era um propósito de Deus na vida de Jó. Mas muitos que olharam Jó afundar não entenderam, meu presbítero Márcio. Alguns até apontaram e disseram assim: conta o teu pecado, Jó. Porque não é possível de uma hora para outra ter filho morto, ter gado morto, jumento morto. A mulher chega e diz: amaldiçoa e morre. Não é normal. Conta. Tem um pecado aí oculto. Conta. Mas Deus, Ele trabalha com propósitos. E eu sinto que eu estou pregando para algumas pessoas que estão tendo essa sensação de que estão afundando. Mas só que o afundar que Deus permite, às vezes, a gente passar, tem propósitos. Existem alguns segredos, algumas lições que Deus Ele quer que a gente entenda nesse momento de dificuldade. A Bíblia diz que quando Pedro ele se levanta, bota o pé naquele mar, ele pisa, e estava tão sólido como esse piso que nós estamos pisando aqui. Só que da descida do barco até encontrar Cristo existe uma trajetória. E nem sempre a força que a gente tem para sair do barco vai ser a mesma força que a gente vai ter até chegar na pessoa de Cristo. No meio daquele percurso, ele começa a olhar para o lado. E a Bíblia diz que um vento contrário aparece para Pedro, e quando ele começa a dar credibilidade ao que está ao lado, ele começa a afundar. E a pergunta é: por que Jesus permitiu Pedro afundar naquele momento de dificuldade? A primeira lição, quero trazer pelo menos 3 aqui, nesta manhã, dentro desse tempo que nos resta, eu desafio a você a encontrar nesse texto aqui algum dos discípulos vendo Pedro afundar, ele indo mergulhar naquele mar da Galileia, e disse: nosso amigo está afundando. Porque muitas das vezes é assim. Enquanto a gente está no barco, tem companhia. Enquanto está no barco, tem amigos. Mas quando está afundando, nenhum deles disse: vamos mergulhar para ver se a gente salva o nosso amigo Pedro. Mas Deus queria mostrar para Pedro, quando ele afundasse, quem era o amigo dele de verdade. Eu não sei se você recebe esta palavra nessa manhã. Quem sabe você está passando por um momento de adversidade e está dizendo: eu estou sentindo falta de tanta gente, É porque Deus está querendo te dar uma lição nesta manhã. Eu quero mostrar a você quem é o teu amigo de verdade. Porque enquanto Jó tinha riqueza, tinha fama, tinha aparência, a casa era cheia.
Mas quando ele estava com aquele caco de barro, coçando aquelas lepras, somente Jeová estava perto dele. Por que Deus permite a gente afundar? A Bíblia diz que quando Jesus aparece e os discípulos o identificam como sendo fantasma, o verso de número 26 diz que eles gritaram com medo. Mas quando Pedro, no verso 30, ele afunda, a Bíblia diz que Pedro, ele clama. Quando a gente está no barco, a gente grita. Mas às vezes Deus permite a gente afundar. É para que um clamor preso dentro lá da nossa alma, ele possa sair. Olha para o mestre e diz: Senhor, salva-me. A realidade é difícil, mas a gente precisa dizer. Porque se muitos não afundarem, não oram. Se não afundarem, não clamam. Se não afundarem, não jejuam. Se não afundarem, não vão para a obra de Deus. Às vezes alguém está com a vida confortável demais, dentro do barco, com a segurança, e só faz gritar. Mas Jesus está dizendo: eu quero ouvir o clamor da tua alma. Jonas, quando estava no ventre daquela baleia, no capítulo 2 de Jonas, existem também essas duas expressões: gritar e clamar. Mas a Bíblia diz que para o gritar de Jonas, Deus escutou. Mas quando ele clamou, Deus ouviu. Está entendendo? Como Deus trata com a alma de muitos nesta manhã. Quando tu grita, Ele escuta. Mas quando tu clama, Ele ouve o teu clamor. E o Senhor está te dizendo nessa manhã: o que é que está te impedindo do clamor que está preso na tua alma, tu liberares nesta manhã? Porque Jeremias já disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas a proposta não foi gritar, a proposta foi clamar. A terceira lição que nós queremos trazer nesta manhã, e já encerrando, porque o tempo é chegado, do porquê Deus permitir Pedro, e contextualizando, de Deus permitir a gente às vezes afundar, é que às vezes Deus permite a gente ser ferido para curar a ferida de alguém lá na frente. Eu não sei se a tua maturidade espiritual é tão grande para entender isso, que às vezes Deus permite a seta, a flecha, te atingir, para tu ser cura para o coração de alguém. Porque hoje Pedro está afundando no capítulo 14. Mas em Atos 3, meu presbítero Márcio, ele está subindo com João lá no templo, e alguém afundando há muito tempo está dizendo: alguém pode me salvar? Alguém pode me salvar? Alguém pode me salvar? E ali Pedro olha para aquele homem que está afundando, e creio eu, a minha mente começa a imaginar, que quando Pedro ele olha para aquele rapaz e diz assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, isto aqui. Levanta, e começa a estender a mão para aquele mendigo, aquele paralítico, e o levanta. Quando ele toca na mão, parece que o filme volta na mente de Pedro e diz: eu entendi, Jesus, porque tu permitiste eu afundar no passado. Olhar para ti, ver a tua mão estendida e me pegando e me levantando dentro daquela situação, é porque eu teria que curar a dor de alguém lá na frente. O que Deus está fazendo na tua vida é para que você tenha esta maturidade. Eu quero curar a dor de muitos através de você, mas primeiro eu vou deixar a ferida chegar no teu coração. José olha e diz assim: por que as flechas me atingiram? É porque lá na frente, José,
os que te flecharam foram beneficiados por ti. Mas esse amadurecimento é só porque eu te feri. O engraçado é que os discípulos que olharam Pedro andando, quem sabe, porque eles não eram de oração e havia algumas, como a minha avó fala, umas picuinhas. Tinha umas picuinhas dentro dos discípulos, que era um querendo ser maior que o outro, quem é que vai sentar na cadeira, olha quem é que está perto, quem é que faz isso, aquelas coisas todas, quem sabe. Quando alguém viu assim, disse, olha como ele é ousado, olha como ele está, todo por cima. Quando ele começa a afundar, um bate no outro e diz assim, ele sabia que ia afundar. Mas quem viu você saindo do barco para ir até Jesus, nesta manhã, o céu me trouxe aqui nesta manhã para te dizer, vai ser obrigado para ver Jesus voltando contigo para dentro do teu barco. Jesus está te convidando, entra na minha tempestade, que eu vou entrar na tua tempestade também, Pedro. Você que ainda não entrou dentro dessa tempestade, Jesus está dizendo, enquanto tu não entrares na minha, eu não entro na tua. Enquanto tu não fizeres, eu não vou fazer. Enquanto você não se achegar, eu não me achegarei. Quem viu tu andando sozinho até a Cristo, vai ser obrigado a ver Jesus do teu lado, andando contigo para chegar no teu barco. Eu não sei se tu tem mão para levantar, mão abrir, para abrir assim aí dentro da tua casa. Mas o céu está dizendo, hoje eu entro dentro do teu barco, Pedro. E a tempestade eu vou acalmar a partir deste dia. Alguém recebe esta palavra? Deus está te dizendo, eu tratei contigo. Foi eu que permiti o vento acontecer. Porque se o vento não surgisse, tu não estaria na minha presença ainda. Mas nesta manhã eu estou te dizendo, eu pego pela tua mão direita, te levanto desse barco e digo, Pedro, hoje eu acalmo a tempestade da tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Queremos agradecer e receba essa palavra que é do céu, não é nossa. Amém. Olha, está participando Milzana